E aí, tudo bem com você? Me chamo Meigron, sou cientista de dados sênior, trabalho no mercado já há mais de 9 anos. Seja muito bem-vindo ao canal da Comunidade DS. E esse aqui é um vídeo sobre mudança de carreira no mestrado e doutorado. Então, se você está no mestrado, está no doutorado e pensa em ir para o mercado para ganhar mais dinheiro, aproveitar melhores oportunidades e a área de dados está aí no seu radar como possibilidades, esse vídeo aqui ele pode te ajudar. Eu vou explicar para você, na verdade vou mostrar para você pessoas que fizeram essa mudança, esse movimento com sucesso, para você ver as principais dificuldades que eles tiveram. E no final eu vou contar também um pouquinho de como eu quase fui para o mestrado, para seguir uma carreira acadêmica ali no doutorado. Por um único ponto, eu acabei fazendo um outro caminho, que é o caminho que eu estou hoje. Então o primeiro relato que eu quero mostrar para você é o relato do Thiago. O Thiago é um aluno aqui da Comunidade DS, e ele fez um caminho muito parecido com esse que que você está pensando em fazer. Aliás, se você quer fazer parte da Comunidade DS gratuitamente, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você se tornar membro. É gratuito, você entra aqui para o nosso Discord, participa das discussões, participa dos eventos, enfim, pode conversar com o pessoal que está estudando, que está fazendo as formações, está fazendo a pós-graduação. Gratuitamente, o link está na descrição desse vídeo aqui. Bom, o Thiago diz o seguinte, né? Boa tarde a todos. É com muita alegria que gostaria de contar que minha vez chegou. Sou contratado 246 da Comunidade DS. Agora sou oficialmente cientista de dados com atuação 100% remota. Iniciei aqui em junho de 2022, enquanto estava fazendo meu pós-doutorado. Minha formação acadêmica é na educação física e esportes. E segui na pós-graduação também na área. Eu já atuava com dados, mas dentro do esporte. Embora não fosse oficialmente o cientista de dados, me considerava um. Dentro do esporte, trabalhei com todo o espectro de desenvolvimento, desde pessoas que nunca haviam praticado esporte até campeões olímpicos. Como eu sempre estive envolvido com o ambiente acadêmico, minhas decisões e prática profissional sempre foram direcionadas pelos dados. Porém, eu trabalhava mais com foco em análise estatística, procurando entender os diversos aspectos e mecanismos dentro do esporte. Quando iniciei na Comunidade DS, meu conhecimento em Python era bastante elementar, uma vez que realizava minhas análises com R, SPSS, durante os anos de 2000 a 2010. Por isso comecei a trilha de estudos do zero e segui constante no estudo, principalmente na parte da programação. Ao encerrar o pós-doutorado, comecei a me candidatar timidamente para as vagas, mas poucas entrevistas surgiram. O fato de estarem aparecendo poucas oportunidades me deixava nervoso durante as entrevistas, pois me passava a sensação de que era a oportunidade da vida e que não poderia perder. Mas fui fazendo entrevistas aos poucos, aquela que estava mais tranquilo, e aquelas estavam me deixando mais tranquilo e relaxado até que deu certo. Embora tenha experiência de anos dentro do esporte, decidi buscar outras indústrias, utilizando a versatilidade da ciência de dados. Também, trabalhar remoto se tornou minha prioridade por diversas razões. Finalmente consegui, agora é continuar estudando e gerando valor para as empresas que me abriu as portas. Obrigado, Meigron e Comunidade DS. O Thiago, então, ele terminou o pós-doutorado dele na Austrália e a gente conversou na época que ele queria trabalhar no mercado, ele queria ir para o mercado porque dentro do mundo acadêmico tinha algumas coisas que estavam perturbando ele, como, por exemplo, você não conseguir ir até a página 2. O que eu quero dizer é o seguinte, se você faz mestrado, doutorado, você vai entender o que eu estou falando. Mas geralmente as pessoas que seguem a carreira acadêmica são pessoas muito apaixonadas pelo que fazem, por conhecimento, né? Eles são apaixonados por conhecer, por estudar, por aprender. E geralmente essa paixão por aprender, ela vai dando lugar a um outro sentimento de você querer ver aquilo acontecer na prática. É como se você passasse anos estudando, anos entendendo técnicas, anos explicando teorias, validando hipóteses, e você gostaria de ver aquilo funcionando, aquilo dando resultado mesmo, aquilo sendo bom para a empresa. E muitas vezes você conhece técnicas que você sabe que traria ótimos resultados, você conhece ferramentas, desenvolve ferramentas que você tem certeza que ajudariam, mas você não consegue efetivamente ajudar, porque o ambiente acadêmico, ele, pelo menos no Brasil, ele é construído para você fazer publicações. As universidades são cobradas pelas publicações, diferente dos Estados Unidos, onde publicação é só um pilar do ensino. Você tem a avaliação dos professores em relação aos alunos, e você tem também o quanto o professor tem parcerias pagas com empresas privadas. Então aqui no Brasil, o grande foco é você produzir realmente relatórios, papers, acadêmicos. E com o tempo, algumas pessoas acabam ficando um pouco desiludidas com relação a esse resultado final,
Porque a impressão que tem é que você fica 2, 4 anos estudando e quando você termina e constrói algo relevante, que você se sente orgulhoso, você transforma aquilo num relatório técnico e aquilo vai para uma gaveta ou vai para um site que ninguém depois vai ler ou vai referenciar em algum outro lugar. Então, muitas pessoas que me procuram nessa situação que o Thiago apresentou aqui são pessoas que querem dar o próximo passo, querem ver aquilo que passaram anos dedicando a vida se tornar realidade. Se tornar realmente algo pronto para ajudar as pessoas. E a grande dificuldade que eles têm de entrar no mercado é que, na cabeça dessas pessoas, eles são têm um conhecimento muito alto do que realmente o mercado precisa. É como se o mercado ele tivesse 95% das empresas dentro do Excel, fazendo tabela dinâmica, fazendo automação no Excel, e uma pessoa como essa ela tem um conhecimento muito fora da realidade do mercado. E aí isso acaba entrando também dentro do mercado através dos recrutadores, que muitas vezes passam feedback para essas pessoas no seguinte sentido: você é muito qualificado para essa vaga, ou seja, você tem muito mais conhecimento do que é necessário para essa vaga, o que eu pessoalmente acho um absurdo, porque se você tem uma pessoa muito melhor do que você precisa, quantos outros benefícios essa pessoa pode trazer além daquilo que você quer que ela faça, né? Enfim, mas aí é uma outra discussão com relação ao que o mercado realmente exige, quantas pessoas são cegas com relação a algumas coisas. Então, essas pessoas que estão no mestrado, doutorado, acabam recebendo feedbacks como: você é muito qualificado para a vaga, você tem conhecimento muito maior do que eu preciso, eu não consigo pagar um salário que você merece. E essas pessoas, elas começam a se destacar desse conhecimento base que todo mundo tem e começam a ficar isoladas. E o único caminho que elas têm para crescer profissionalmente é fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado e depois fazendo concurso público para se tornar professor. Então, a realidade para essas pessoas, no passado, já foi bem mais difícil, eu imagino. Eu acho que o concurso público para ser professor era um dos caminhos, mas hoje, com a área de dados, isso mudou completamente. Para trabalhar como analista ou como cientista de dados, as pessoas não olham mais os títulos, não olham mais a sua formação, mas elas olham o que você é capaz de fazer com o conhecimento que você tem. No caso aqui do Thiago, ele disse que tinha muito conhecimento, mas as ferramentas que ele usava muito era o R. E no mercado hoje nós usamos muito Python. O R é muito melhor do que o Python, mas centenas, dezenas, milhares de vezes melhor do que o Python, em termos de modelagem, em termos de algoritmos, mas o Python é muito mais versátil. Você consegue fazer estruturação de dados, fazer coisas de banco de dados, visualização, algoritmos, e o R é específico em algoritmos. Mas comparando os dois especificamente nessa parte de algoritmos, o R é muito melhor. Então o Thiago tinha um conhecimento muito grande, sabe como aprender as coisas, mas ele precisa convergir isso para um conteúdo mais prático. E a maneira como ele encontrou para fazer isso é como eu ensino na comunidade DS, que é fazer portfólios de projeto. Os portfólios de projetos, eles ajudam você em várias coisas. E uma delas é você conseguir transformar o teu conhecimento, que é algo teórico, algo estudado, em alguma coisa prática, em uma demonstração do que você sabe fazer. É como se você chegasse para o recrutador e falar: olha, eu estudei tudo isso, conheço todas essas ferramentas, mas o produto final do meu conhecimento é isso aqui, ó. Eu consigo entregar coisas assim, eu consigo resolver problemas assim, eu consigo usar ferramentas assim, eu consigo ajudar a empresa dessa forma. E foi assim que o Thiago, ele conseguiu. As dificuldades que ele passou aqui, basicamente, não conseguir receber tantas propostas como ele gostaria. Talvez é um pouquinho aqui do sentimento dele de: eu sou pós-doutorado, então as empresas, teoricamente, deveriam se interessar por mim muito mais do que elas estão se interessando, porque afinal de contas eu sou um bom candidato, né? Um bom profissional. Mas a realidade é que a empresa ela olha para o que você sabe fazer, o que você é capaz de fazer, e não pelos títulos que você tem. Então, obviamente, se você tem doutorado, se você tem pós-doutorado, a expectativa sobre o que você consegue entregar é muito maior do que a pessoa que tem graduação, por exemplo. Então, não necessariamente você vai virar um imã magnético de empresas porque você fez pós-graduação, né? Do mestrado e doutorado. Mas você vai precisar converter essa informação, esse conhecimento seu, em alguma coisa prática, e o portfólio de projetos, com certeza, é a melhor forma de fazer isso. Então, se você hoje está no mestrado, está no doutorado, e você pensa em ir para o mercado, porque você está um pouco desiludido com a academia, com relação às bolsas que são muito baixas, com relação à dependência de abrir um concurso público para você ser professor, ou de repente a universidade ela já tem algumas cartas marcadas daquelas pessoas que vão se tornar professor quando a próxima vaga abrir. Mas você é um pouco desiludido com isso, se você quer ter o controle do seu próprio caminho, se você quer crescer dependendo exclusivamente de você, ou diminuindo as variáveis que podem atrapalhar o seu caminho, a área de dados é sim uma grande possibilidade para você fazer essa migração.
Porque na área de dados trata tecnologia, trabalha com dados, você vai trabalhar com análises, é uma área que você vai trabalhar junto com as pessoas que tomam decisão, então você vai ter visibilidade com relação ao seu trabalho, e isso vai fazer você crescer muito mais. Portanto, as habilidades que você aprendeu no mestrado e doutorado, elas podem ser importadas para a área de dados, e aí você consegue fazer um bom trabalho, porque afinal de contas, se você faz doutorado e mestrado, né, montar experimentos, gerar dados, analisar os dados, é assim, arroz com feijão para você, né? Porque é exatamente o que você faz no dia a dia. Então, concretizar esse conhecimento em projetos de portfólio que são práticos para o mercado, acho que vai abrir muitas portas para você. Eu tive alguns amigos nas empresas que eu passei que eram doutorandos. Eles entraram na empresa para trabalhar com a gente como cientista de dados, alguns como analista de dados, mas o conhecimento que eles tinham para fazer experimentos, para conduzir realmente as análises e gerar insights era absurdo, assim. Eu já aprendi muito com pessoas assim. Então, você tem, sim, lugar no mercado na área de dados. Aliás, um grande professor meu, que é um grande ídolo meu na área da ciência de dados, ele deixou realmente a docência numa das maiores universidades do Brasil e hoje trabalha numa empresa privada, porque ele tinha esse sentimento exatamente como eu falei para você no começo desse vídeo. Ele queria ver o que ele passou anos estudando se concretizar na prática. E dentro da academia você não tem essa abertura. No mercado você já tem. Só que um professor universitário concursado há mais de 15 anos conseguir entrar no mercado e se equiparando salarialmente com o que ele ganhava era um desafio. Mas na área de dados ele conseguiu. Hoje ele é cientista de dados, um dos grandes e-commerces do Brasil, já passou pelos bancos também. E ele conta, a gente tem muito contato ainda, que mestrando e doutorandos para essas grandes empresas é prato cheio em relação à contratação, porque as empresas grandes, para elas continuarem crescendo, continuarem se desenvolvendo, elas têm que gerar a própria tecnologia. E ninguém melhor, mais preparado para isso do que as pessoas do mestrado e do doutorado. E esse professor foi uma pessoa que me influenciou muito a tentar um mestrado e doutorado. Eu também confesso que eu tenho esse perfil. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender. Então, eu tenho prazer em conhecimento, em aprender e desenvolver. E aí, quando eu saí da faculdade, quando eu terminei engenharia elétrica, eu fiz TCC com esse professor. E esse professor, eu lembro até hoje, era às 8 da manhã, numa sexta-feira, eu ia apresentar o meu TCC, e aí tinham 4 professores na banca junto com ele, e eu fiz a apresentação do TCC, era sobre Machine Learning, sobre um algoritmo chamado Hidden Markov Model. Apresentei, expliquei tudo, e aí a banca toda avaliou, tirei 10 nesse TCC, ficou bem legal. E o meu professor falou assim: Meigro, você tem um cuidado muito grande em explicar coisas. Você realmente quer que a pessoa que está do outro lado entenda o que você está falando. Então você usa recursos, você usa gráficos, você usa artifícios para ter certeza que a pessoa está entendendo. E isso é um grande sinal, um grande atributo de um professor, de um bom professor. E como nós estamos carentes de bons professores na universidade, eu acho que você deveria pensar nisso, em ser professor. E aquilo ficou na minha cabeça, porque imagina o seu ídolo dizer para você que você seria um bom professor e que a academia está precisando de bons professores, é quase que um chamado para ação, né? Um chamado para missão. E aí, como eu já gostava de estudar, então eu juntava tudo o que eu queria, né? Uma confirmação de alguém que eu respeitava e uma oportunidade de continuar aprendendo. Só que quando eu fui fazer a inscrição para o mestrado, eu comecei a colocar no papel o retorno financeiro. Então, a conta era simples. Eu ia passar 2 anos no mestrado, ganhando R$ 1.500 de bolsa. Depois eu ia para o doutorado, daí a bolsa iria para 3.500 ou para 5 e pouquinho. Se fosse bolsas FAPESP, que são mais caras, seria esse valor mais alto, só que em contrapartida eu teria que ter boas notas, que era algo que eu não tinha na faculdade. Então ali eu já não tinha certeza se eu conseguiria essa bolsa mais cara. Depois eu ia ficar 4 anos ganhando esse valor de bolsa, para depois fazer um pós-doutorado e ficar fazendo pós-doutorado até abrir a oportunidade de eu conseguir fazer um processo seletivo, né, um concurso público e me tornar professor. E aí nessa brincadeira foram 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, 6 anos. E sabe lá se quando abriria uma vaga para fazer concurso público e se eu seria o próximo da lista, né? Então, quando eu coloquei isso na balança, eu falei, cara, eu não vou conseguir construir patrimônio, pelo menos pelos próximos 6 anos. Então, eu vou conseguir, no mínimo, sobreviver. E depois que eu entrar no concurso público e aí ter salários mais altos, que eu vou conseguir construir patrimônio. Mas eu já estava com 28 anos, então eu iria terminar com 34 anos, mais ou menos, 28, 2, com 6, 38 anos, né? 34 anos, né? E aí eu esperaria uma oportunidade de um concurso público aparecer. Eu falei, cara, com 34 anos,
Eu não sei se eu quero começar a construir patrimônio nesse momento. E outra coisa que me pegava muito, que eu acho que foi a decisão, que foi o ponto decisivo, foi eu não tinha controle de quando iria abrir uma bolsa. Ou seja, de quando iria abrir um concurso público para professor. E essa falta de controle sobre a minha carreira, ela me perturbava muito. E aí, do outro lado, eu tinha a segunda alternativa, que era... Se eu for para o mercado, eu vou começar ganhando pouco, vou começar ganhando 3.500. Mas se eu fizer um bom trabalho, se eu for me desenvolvendo ao longo da empresa, eu posso ir crescendo. E aí, quando eu pesquisei na área de dados que eu poderia ganhar como sênior mais de 15, 16, 20 mil reais, eu falei, cara, eu ganharia um salário de um professor universitário trabalhando no mercado privado com a dependência de crescer muito mais minha do que do ambiente, né? Eu não precisaria abrir vaga para crescer, bastaria fazer um bom trabalho, me dedicar, fazer um bom trabalho, gerar valor e assim por diante. Então essa decisão foi, cara, eu vou pro mercado e eu vou apostar tudo em mim. Eu vou apostar tudo na minha capacidade de gerar valor, em aprender, em me desenvolver, porque eu sou uma pessoa esforçada, isso eu sei disso, eu sou muito esforçado. E esse esforço aplicado no mercado vai fazer com que eu consiga crescer profissionalmente, e foi o que aconteceu. Depois de 4, 5 anos, eu ganhava mais de 20 mil reais como cientista de dados sênior. Então eu quero trazer essa história para você, porque muitas vezes o conhecimento técnico profundo, ele não garante altos salários. Ele garante, na verdade, que você mantenha o seu emprego. Para você crescer profissionalmente, você depende de outras habilidades, como principalmente conhecimento de negócio e gestão de pessoas. Então, na hora de procurar o que fazer para crescer, procure outras habilidades e não só as técnicas. Se você já está no mestrado, doutorado, você tem sim opções de ir para o mercado privado, ganhar bons salários com o conhecimento que você tem. Não se sinta isolado porque você é super qualificado, mas procure empresas que estão abertas a contratar pessoas como você e assim fazer essa transição seguramente, como o Thiago fez aqui, e conseguir um bom salário, um bom resultado aí no seu trabalho. Bom, se você quiser conhecer a comunidade DS e como eu estruturo esses projetos de portfólio para ajudar você a entrar no mercado assim como o Thiago, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você fazer um diagnóstico de perfil. Lá você responde algumas perguntinhas e baseado nessas suas respostas, uma pessoa do meu time entra em contato com você para entrevistar você, para falar com você. Ele vai explicar sobre a área de dados, vai explicar também sobre um plano de estudos e sobre os projetos que você tem que colocar no seu portfólio. Então vou deixar aqui na descrição se você tiver interesse, tá bom? Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!